Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Éder Xavier novamente, compartilhando aqui algumas coisas do Corona. Vamos lá. Eu percebo que muita gente nova está usando o Corona, seja por curiosidade ou por querer trabalhar com ele também. E eu quero continuar aqui dando aquelas dicas iniciais, as dicas que ajudam todo mundo quando está começando. Hoje eu vou falar especificamente sobre duas coisas bem de iniciante, mas tem muita gente já que trabalha com Corona e de repente não sabe disso. Uma é um render element que controla o denoise do Corona. Você pode colocar diferentes níveis de denoise no Corona. E a outra dica é como fazer o Interactive com Region. Geralmente o Interactive padrão do Corona ele renderiza a cena inteira e faz o Interactive na cena inteira, mas também é possível fazer com Region. Se eu quero ver só um detalhe dessa cena, eu consigo fazer um Region ali e fazer o Interactive só naquela área no meu Interactive inteiro, ok? Vamos lá então. Bom, a primeira dica que eu vou dar aqui, vamos começar pelo lance do denoise, né? Falando rapidamente aqui sobre o denoise, ele tá aqui nessa opção denoising. O padrão vem desligado, né? A gente habilita. Ele tem duas opções: only remove firefly ou full denoising, né? O padrão que eu costumo usar aqui é 0.5. Isso depende muito da resolução, do tamanho da imagem. Eu vou deixar em 0 para mostrar para vocês como é que ele funciona, como ele funciona no final do render, né? E o render element que controla a quantidade de denoising é esse C-Shading Beauty. O que ele faz na real? Ele só controla o nível de denoise. O padrão dele vem 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu renderizo essa imagem, ele vai dar um pass de denoising baseado no valor que eu coloquei aqui. Se eu coloquei 0,8, ele pode ir até 1 esse valor. Se eu coloquei no valor máximo 1, ele vai renderizar a imagem e no final ele vai dar um pass de denoise baseado nesse valor. Suponhamos que esse valor foi muito alto e por algum motivo a textura ficou zoada, ficou com blur, ficou feia, a textura do sofá ou da mesinha, enfim. Você pode recuperar isso com esse Shading Beauty, porque ele vai vir com um outro valor diferente de denoise. Pode vir 0, por exemplo, onde o render desse sofá, dessa textura, não vai estar mexido com denoise, né? Ela vai estar zerada, sem denoise nenhum. Ou você pode pôr o valor que você quiser aqui, 0,2, um valor mais baixo, 0,5, enfim. O valor que você colocar nesse pass, ele vai fazer isso no final do render. Eu posso colocar também mais de um desse element, né? Se eu colocar, por exemplo, vamos lá, mais um desse, eu posso fazer um com 0 de denoise e o outro com o valor que eu quiser, 0.5, né? Mediano, para a gente ter essas duas variações. E aí é só dar render. Vou deixar aqui renderizando e depois a gente volta a conversar, beleza? Então vamos lá galera, render feito, finalizado. Aqui o tempo de render deu 14 minutos, 3 minutos e 54. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que acontece. Esse é o meu render beauty. Eu vou colocar o denoise no máximo. Aqui seria com o denoise em 1, ou seja, no máximo. Você olhando o geral da imagem, tá bem legal, tá bem resolvido. Só que aqui a gente percebe nesse painel de couro que os detalhes da textura ficaram comprometidos. Esse denoise tão alto, ele acaba dando um blur na textura. Eu posso escolher aqui, agora eu tenho dois beauties aqui, que é o que eu tinha configurado anteriormente aqui. Eu tinha feito dois beauties com níveis de denoise diferentes. Eu podia ter nomeado aqui para ficar mais fácil, mas enfim, tá bem simples de entender. Um está com o denoise em 0 e o outro está com o denoise em 0,5. Então vamos lá. Esse beauty é o denoise em 0, voltam todos os detalhes. Então eu poderia, na minha pós-produção, pegar com o Wirecolor só esse detalhe e usar esse beauty. Se eu achar que tem muito noise, eu fiz um outro beauty meio termo, que seria um 0,5 de denoise. Ele já não perde tanto os detalhes e tira
o noise que poderia ter, né, nessa região. Se bem que o outro shading sem nada de denoise eu achei melhor, até porque está com os detalhes bem ressaltados e o noise não é tão não está tão absurdo, não está tão fora da realidade. Então é isso, a aplicação prática disso seria isso. Eu posso criar vários níveis diferentes de denoise, salvar como elements separados e na pós decidir onde eu uso ou não. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Na dúvida é só dar um toque que a gente tenta esclarecer melhor. Agora vamos para a segunda dica, que é o Region interativo. Então vamos lá, galera, para o Render Region. Eu vou explicar dois tipos de regions diferentes. Tem o region do frame buffer do próprio Corona e tem um outro region bem legal quando você quer ver um elemento em zoom. Também tem como fazer isso. Vou explicar a diferença entre os dois. Vamos lá. Eu vou ligar o Interactive Render aqui. Tá aí funcionando o Interactive Render. O region do frame buffer do Corona, ele é interessante porque eu posso focar em um único detalhe. Eu posso criar um region aqui e o Interactive vai estar funcionando só naquela região, né? Se por um motivo qualquer eu preciso ajustar o material dessa mesinha de centro, eu posso selecionar ele rapidinho aqui, só para a gente dar um exemplo rápido. Vamos lá, esse tampo da mesa aqui, por exemplo, se eu quiser alterar isso, vou desligar esse diffuser, só para vocês verem aqui ele funcionando mesmo, tá? Vamos supor, eu quero esse tampo roxo, não me pergunte por quê, mas eu gosto dele roxo, ou o cliente gosta dele roxo. Você altera aqui e está funcionando já, né? Vamos lá, liguei o diffuser novamente, ele vai ajustar esse material. A minha máquina está um pouco lenta, gente. Eu tive um problema aqui com meus pentes de memória, então ele não costuma demorar desse jeito, é bem rapidinho. E é isso. E aí qualquer outro material que eu pegar, eu posso andar com esse region, né? Eu fiz ele aqui, mas se eu vier para cá ele vai focar aqui, posso criar mais que um region, enfim, é maravilhoso isso. Esse é um region, esse seria o region do próprio Corona, que funciona já bem pra caramba. Mas digamos que você tem um detalhe na cena que você precisa ver ele em zoom, você precisa ver ele no seu render inteiro aqui. Você tem um detalhe que você quer cuidar ali. Nesse caso, esse region já não seria tão funcional, né? Porque você não está vendo detalhe o suficiente daquela região para poder ajustar o que você queira. Para isso existe um outro modo aqui, que seria o seguinte: a gente vai aqui na aba Camel, muda para Blow Up, isso vai aparecer aqui o seu region padrão do Max, né? E aí você pode colocar onde você queira. Uma vez mudado isso para Blow Up, é só você dar o interativo novamente e você já vai ver aqui agora aquela região onde foi feito o region do Max, ela aparece na tela inteira e aí fica muito melhor para você enxergar os detalhes. De repente você precisa ajustar esse material aqui em específico, você agora consegue selecionar ele e ajustar agora com muito mais precisão, né? Já que você está vendo ele aqui no seu interativo inteiro. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Comentem, compartilhem esse vídeo, enfim. Eu preciso saber as curiosidades, a galera que está se aventurando no Corona, o que gostaria de saber, e a gente compartilha aqui as ideias para todo mundo aqui sair ganhando com isso. Beleza, galera? Valeu, obrigado mais uma vez.